Um coveiro teve a casa invadida. Esse homem aqui, ó, teve a casa invadida e foi executado a tiros. Isso no Distrito Mecânico, aqui, ó, na capital. De acordo com a família, ele não tinha envolvimento com a criminalidade. Mas o que poderia ter resultado nesse final tão trágico? David Martins, bom dia para você, bom trabalho, bem-vindo ao nosso Correio Manhã. Obrigado, João. Bom dia para você também, bom dia para todo mundo. Bom, o que teria motivado esse crime é exatamente o que a polícia está apurando nesse exato momento. O crime aconteceu finalzinho da noite, início da madrugada, no Cangote do Urubu, é o nome da comunidade, mas na verdade lá é Santa Emília de Rodar, porém conhecido como Cangote do Urubu, fica na região do Distrito dos Mecânicos, aqui em João Pessoa. 3 criminosos armados invadiram a casa desse homem, identificado com o nome de André Luiz do Nascimento Silva, também chamado lá como André Coveiro. Ele tinha 40 anos e foi morto a tiros. A polícia militar foi acionada para o local, mas chegando lá apenas para constatar a morte desse trabalhador. Vamos ouvir a delegada que esteve no caso acompanhando a ocorrência. Põe no ar. A vítima foi executada com vários disparos de arma de fogo. Segundo parentes, 3 indivíduos invadiram a casa, arrombaram a porta e já foram ao encontro da vítima e efetuaram vários disparos de arma de fogo. Em seguida, fugiram do local. Segundo parentes, a vítima não tinha envolvimento com atividades ilícitas, era usuário apenas de álcool, porém era uma pessoa que, quando estava embriagada, costumava falar muito. E a família atribui que este comportamento da vítima pode ter sido a motivação do crime. A vítima era um coveiro, né? Segundo informações, a vítima trabalhava como coveiro e era conhecido por André Coveiro. Até o momento, não temos nenhuma informação acerca da autoria nem da motivação do crime. No entanto, estamos diligenciando para, no lapso temporal breve, apresentarmos os autores do crime. Bom, durante a fala da delegada, teve um momento que ela disse: a família me contou que ele falava demais. Vou explicar esse contexto de falava demais, porque durante a madrugada eu também conversei com parentes do André. E esses parentes me contaram o seguinte: André era um cara muito bem quisto dentro da comunidade. Ele trabalhava como coveiro no cemitério Senhor da Boa Sentença há mais de 15 anos. Nunca teve problemas com a polícia, nunca usou drogas e não era ligado a facções. Aí o que é esse falava demais? É que André, quando bebia, ele costumava falar demais e a família suspeita que ele estaria falando, comentando, né, citando nomes sobre um crime que aconteceu há cerca de 2 meses, exatamente ao lado da casa dele. Ele mora nessa comunidade, que é pertinho do cemitério, e há cerca de 2 meses um homem foi assassinado numa casa vizinha a dele, parede com parede. É aquela casa, meu querido João, meu querido telespectador, se no vizinho puxar a descarga, na casa do lado se escuta. Então, houve um assassinato na casa vizinha a dele, onde um homem foi assassinado, e André possivelmente estava comentando dentro da comunidade sobre a autoria desse crime, porque André pode ter escutado ou visto alguma coisa relacionada a esse crime. É a única hipótese, é a única motivação que a família acredita para dar uma justificativa para a morte do André, que não tinha inimigos, não era ligado a facções, não usava drogas. Essa informação foi repassada para a Polícia Civil, tanto é que a delegada disse aí, a família me contou que ele falava demais, porém a delegada não entrou em detalhes, mas eu conversei com a família e a família acredita que essa é a única motivação que pode ter levado ao assassinato de André, que aconteceu no finalzinho da noite de ontem, começo da madrugada. Eu inclusive conhecia o André, ele era coveiro do cemitério
boa sentença, e a gente na cobertura, João, você também como bom repórter, sabe que a gente acaba criando relações com essas pessoas, coveiro, com delegado, com agente, com enfermeiro de hospital, e André era uma pessoa que a gente encontrava sempre que estava na cobertura de casos de repercussão. E por muitas vezes eu conversei com ele é um cara muito tranquilo, um cara pacífico, então é uma possibilidade que a polícia está investigando e que está aí sendo apurado. É isso, eu volto com você. É um cara trabalhador, né, Martins? Um cara que só fazia trabalhar, mas segundo a própria família, o que a polícia apurou, por enquanto a motivação seria essa, né? Tomava uma e outra, acabava falando demais, um crime que aconteceu do lado da casa dele, né? Ele poderia ter dado alguns nomes, falado muito, obrigado, viu, Martins? Valeu pelas informações. Um cara que não tinha, o André é um cara que não tinha passagem pela polícia, como eu disse agora, um cara trabalhador, um cara que não usava drogas, segundo a própria família. Agora, o porquê que ele foi assassinado? Por que mataram ele? Bem possivelmente por causa de falar demais. A própria delegada disse isso. Triste e lamentável, né? Invadiram a casa, arrombaram a porta e simplesmente dispararam, atiraram contra ele. Ainda nessa edição, claro que a gente vai falar muito ainda sobre esse caso, a morte desse coveiro.